muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sem mais delongas, já na cara aqui, o vídeo de hoje é sobre o quê? Por que não escolhemos estudar nos Estados Unidos? Foi uma pergunta ótima, trazida pelo nosso companheiro Marcelo, tá? Nosso querido Marcelo comentou. Eu não lembro qual vídeo foi, mas Um dos últimos foi vídeos. nos últimos vídeos. Ele perguntou por que a gente resolveu vir pra cá e não ir para os Estados Unidos. Então, cá Estamos aqui estamos. pra falar, que é uma ótima pergunta, é uma coisa que a gente pensava muito, porque a gente pensou em ir para os Estados Unidos. Perfeito. Né? Então por que a gente tomou a decisão de vir estudar aqui na Espanha? Gente, eu gostaria de começar falando assim, o clima é bom, o estilo de vida, a gente gosta, né? Mas vamos começar com coisas práticas. Isso. Vamos começar falando de valores, falando de visto, falando de coisa prática aqui. E no final você vai ver a minha opinião pessoal sobre estilo de vida, Que na verdade clima, é o mais importante. facilidade de pegar passaporte, essas É o coisas. mais importante, né? O quê? A nossa opinião. Não, mas a gente vai falar a nossa Questões opinião. objetivas é o de menos. Não, mas a gente vai O falar a nossa negócio é opinião. subjetividade. É o que a gente pensa Sim. sobre... A gente vai falar nossa opinião o vídeo todo, claro, é baseado na nossa experiência, no que a gente decidiu, certo? Se você entende diferente, comenta aqui embaixo. Se você concorda com a gente, comenta também pra gente pensar em todos os pontos de vista. Já pensou nisso que a gente tá falando? Comenta aqui também. Vamos lá, não esquece o like. Você esquece o like. Você vai vendo o vídeo, você vai acabando esquecendo o like, eu vou ficando triste. Mas só de verdade que dão like. Um comentário, né? A gente vê o momento difícil que tá vivendo nos Estados Unidos, mas toda a nossa opinião ela é embasada em momento anterior. Então foi na época que a gente estava vindo pra cá antes de tudo isso acontecer e se degringolar, né? Degringolar? Desgringolar? A primeira coisa é menos burocracia para brasileiro. Então, por exemplo, a gente consegue pedir o visto da Espanha na Espanha. Então quem é brasileiro não precisa de visto vir para cá. Agora isso está mudando um pouquinho, né? Mas mesmo assim não precisa de visto, é só um pedido, assim. Para vir como turista que a gente está falando. Então você consegue vir para cá como turista, ver como é que é, se ambientar aqui, ver se você gosta do clima, das pessoas, enfim, como você se sente aqui, né? E a partir disso decidir se você realmente quer ou não fazer o seu estudo, o seu trabalho, enfim, o que for. Então pra gente acabou sendo melhor exatamente por causa disso, porque nos Estados Unidos a gente tinha aquele processo todo de pedido de visto, é uma burocracia muito grande, tem que ir pro consulado, fazer o pedido, fazer entrevista. Pra Espanha não tem que fazer entrevista, exatamente. É só uma entrega e uma conversa ali, mas é mais a entrega de documentos. Isso. E não tem uma entrevista isso propriamente você faz assim. do Brasil, né? Isso fazendo no consulado. Porque fazendo aqui, direto daqui da Espanha, você não tem nem essa conversa. Você só manda documentação e se é aprovado ou não, enfim, você pode recorrer, né? Mas, enfim, a maioria é aprovado. Se você cumpre os requisitos, né? Tá tudo certo. Então acabou sendo muito mais fácil pra gente vir pra cá. Exatamente. E mesmo na época que a gente fez, estava uma onda de denegação de visto dos Estados Unidos muito grande também. E o procedimento para pedir o visto de estudo não era tão fácil. A gente não chegou a pedir, a gente não foi denegado, a gente não chegou porque a gente decidiu não ir bem antes. A gente não chegou a tentar realmente. A nossa ideia já era principal, já era vir para a Europa, né? Mas a questão o processo também para o visto de estudos. A gente está falando do visto de estudos aqui, mas até outros vistos também, mas principalmente, né, para o visto de estudo. Sim. É um processo um pouco mais tranquilo para vir para cá, para Espanha. Então é um processo bem claro, um processo tranquilo. A gente pode fazer vídeo sobre isso também, se você quiser comenta aqui, enfim. Mas é um processo um pouco mais tranquilo e um pouco mais fácil, como já era, facilitou, né? Já era o que a gente pensava. Então essa questão de, quando a gente fala menos burocracia, é exatamente menos burocracia pro pedido de visto. E a gente também poder, igual você falou, pedir direto aqui da Espanha. Então, não só pedido pelo consulado. Se a gente quisesse pedir só do Brasil, podia também. Mas poder pedir direto, já estando aqui na Espanha, a gente está como turista, a gente faz esse pedido para ter o visto estudante, é uma coisa que facilita muito, muito mesmo, assim. E até em datas também. Você tá aqui, você já pode, por exemplo, tá apertado com as datas dos estudos, já tá... É bem melhor, né? Questão de passagem, não precisa... Enfim, é tudo bem mais tranquilo pedir aqui. Eu acho esse um benefício muito grande. Então ajuda muito nessa escolha. E procedimento de visto geralmente costuma demorar, essa questão de aprovação, envio de documentação, essas coisas demoram. Então muita gente pode acabar perdendo prazos na faculdade, então perder a gente já viu isso acontecer. Perder as primeiras aulas da faculdade, perder prova. Então você conseguindo pedir aqui facilita muito porque você já vai adiantando as coisas da faculdade. Você não precisa da aprovação do visto para adiantar as coisas da faculdade. Isso. Você consegue ir fazendo concomitante. O que você precisa para tirar o visto é a matrícula, né? Isso, exatamente. Então você tendo a matrícula, e a matrícula você já fez, enfim, é uma facilidade. Então é uma coisa que esse é um primeiro ponto. Perfeito.
Um segundo ponto é, advogar é mais fácil e o processo é mais tranquilo. Vou explicar o que isso quer dizer. Basicamente, aqui na Espanha, é mais fácil pra gente, né, aproveitar os estudos que a gente fez no Brasil para fazer o processo até poder advogar por aqui, entendeu? Esse processo é um pouco mais fácil de principalmente aproveitamento dos estudos do que nos Estados Unidos. Então, aqui é um pouco mais tranquilo de fazer isso. Então, a gente pode também explicar pra vocês como é o processo, tudo que a gente fez, como é que se faz, enfim, que realmente a gente não achou um conteúdo sobre isso na internet, né? Nenhum conteúdo sobre isso na internet, mas é um processo que ele é um pouco mais simples, né? Um processo um pouco mais fluido, mais direto do que esse processo objetivo, assim, e mais né? objetivo do que esse processo nos Estados Unidos. Então a gente sentiu mais segurança nessa, se a gente quiser advogar aqui, se a gente querendo tirar carteira, enfim, fazer isso tudo aqui, é um pouco mais direto do que nos Estados Unidos. Outra questão que é extremamente importante é o preço. Estudo nos Estados Unidos, gente, é muito caro. Mas assim... Isso todo mundo já sabe, né? Muito caro. E pra gente é inviável, né? E chegar o problema é inviável num nível de, tipo assim... eu acho que a gente conseguiria até um tipo de bolsa, alguma espécie de bolsa e tal, por causa dos nossos estudos anteriores. A gente realmente foi muito bem na faculdade. Pensando em nota, bolsa por mérito, né? Só que não adianta 30, 40, 50, 60% de bolsa. A gente precisa de uma bolsa integral, não dá pra pagar. É muito caro mesmo. Então, isso acaba inviabilizando muito e acaba sendo mais um ponto forte daqui. Porque, no final, aqui o estudo, eu vou explicar rapidinho, se vocês quiserem a gente faz um vídeo sobre isso, mas só para contextualizar, aqui o estudo é baseado em créditos. É diferente do Brasil, que a maioria das universidades, pelo menos que a gente conhece, o estudo é organizado em horas. Então, os Estados Unidos também é em crédito, né? Eu acho que os Estados Unidos também a parte crédito, do norte do mundo é mais em crédito também. Tem algumas faculdades no Brasil que também são por crédito, só mas que não é a maioria. Então, é baseado em hora. Então, por exemplo, na UF era 30 horas, 60 horas de matéria que são por créditos. Então, a maioria, né, são 3, 6 e 9 créditos. Cada matéria pode ter 3 créditos, pode ter 6 créditos, 9 créditos. E no Brasil, não. A matéria, por exemplo, Direito Civil, poderia ter 60 horas ou 30 horas. Então, é assim que era essa divisão, né? Exatamente. E aqui, no caso, cada crédito custa R$17,64. Uma coisa muito importante de se falar, agora que a gente tá falando sobre valores. O quê? A educação da Espanha, Laura, não é pública. A educação da França não é pública. A educação de outros países da Europa não é pública. Sim, ela é pública. Mas aqui na Europa funciona um pouco diferente. Não só na Europa, né? Mas funciona um pouco diferente do Brasil. Pública não quer dizer de graça. Tem esse ponto. Então, gente, o que acontece? Aqui a gente tem universidades públicas e universidades privadas. As universidades públicas cobram um valor que é um valor bem baixo. Nem se compara com os valores da universidade privada. Nem se compara. Então, existe essa cobrança desse valor, mas é um valor muito, muito baixo. As universidades privadas, elas realmente cobram um valor e um valor de universidade privada, que é um valor realmente bem mais alto. Então, tem universidade pública? Tem. É de graça? Não. É barata? Sim. Exatamente. Em resumo, é basicamente isso. Então, acaba que é R$17,64 por créditos. Então, geralmente, os estudos são de 60 créditos por ano. Então, aí, multiplicando o valor, daria, a gente botou até ali já feito, dá 1.058,40 euros. Por ano. Por ano. Então, se pensar dividido por 12, né, ou dividido pelo ano letivo, né, daria 88,17. Eu fiz a conta ali. Daria 88,17 euros por mês. Então, pensando em 12 parcelas, exatamente. Então, é um valor muito acessível para as pessoas. Isso, muito importante falar também. 60 créditos é o estudo de tempo completo, você pode fazer menos. Você pode fazer menos. O mínimo é 18, né? Você tem que fazer a partir de 18 na Universidade créditos. de Barcelona, sim. Isso, Então, você fazendo 18 créditos, multiplica aí na sua casa. 18 créditos vezes 17,64, né? Que é por crédito, entendeu? Então, lembrando aquilo que eu falei pra vocês, a matéria tem 3 créditos, 6 créditos, então depende de cada matéria, mas independente de cada matéria, você vai fazer no máximo 60 créditos por ano. Isso. Pensando em 12 parcelas, você pagaria R$ 88,17. A quantidade de parcelamento pode variar de faculdade para faculdade, mas tem faculdade que parcela em 7 vezes, tem faculdade que parcela em 8 vezes, tem faculdade que parcela em menos, né? em 3 vezes, 5, isso. Vai depender da faculdade que você tá e como funciona o procedimento lá. Né? Exatamente. Que a gente já falou que aqui na Espanha tem regiões, né? Então as regiões são um pouco diferentes umas das outras, as comunidades autônomas. Exatamente. Então, mas o valor do crédito, a gente tá falando o valor aqui da Catalunha. Mas aqui é esse valor e é esse valor que a gente paga.
Perfeito. Então a gente, né, tem aqui o nosso selo. Perfeito. Também outra coisa, comparado com os Estados Unidos, é que a gente não perde nem estrutura, nem qualidade de ensino. O ensino daqui é muito bom. Pelo menos a gente, na universidade a gente estuda, é muito bom. As faculdades são muito antigas. As faculdades são muito antigas. Muito, muito antigas. E quanto mais antiga a faculdade, melhor, porque tem mais tempo de pesquisa, tem mais tempo de estudo, então isso é uma coisa que pra gente vale muito a pena. Inclusive pra gente escolher pra qual faculdade ir, né? Porque como vocês sabem, quem viu os vídeos anteriores, a gente não passou só pra UB, que é a universidade que a gente está, a Universidade de Barcelona, a gente passou pra Universidade Autônoma de Barcelona e também pra de Valência, para as 3 que a gente postulou. A gente só postulou pra essas 3, né? Exatamente. E a gente acabou escolhendo a UB, que é a Universidade de Barcelona, por causa do tempo que se existe a faculdade. A universidade é muito antiga, então pra gente acabou valendo mais a pena escolher ela pra estudar. Exatamente. Em estrutura também, vocês já devem ter visto alguns vídeos lá na rede vizinha, qualquer uma das redes vizinhas, tá, gente? Estou lá pelas 2, né, mostrando tudo no que a gente tá mostrando. Enfim, vocês já devem ter visto, a estrutura da faculdade é muito boa, gente. Então a estrutura é muito boa, gente. Os prédios, eles têm ar-condicionado, eles têm aquecedor, tem elevador, tem as maquininhas que eu sempre mostro pra você, máquinas de café, de Coca-Cola, de snacks no geral. Tem a cafeteria, que é muito boa, tem bastante coisa na cafeteria. Tem espaço que o povo fica sentado na grama quando tá no verão, né? Ou senta... Gente, tem bastante coisa mesmo, bastante coisa. E a estrutura é tudo que a gente precisa e, na verdade, muito mais, né? Porque é muita coisa que a gente não usa. Então, tem várias salas de estudo, muita sala de estudo, muita. A biblioteca é muito grande. Isso é só pro direito. Então, que a gente estuda na zona universitária, então tem vários outros campos, né? E a Universidade de Barcelona também tem vários outros campos ao longo da cidade mesmo, né? Então, o pessoal de ciências biológicas, por exemplo, tem outro campus, de química tem outros campus e, enfim, cada um tem o seu campuzinho e é bem completo. Uhum. E agora sim, agora vamos falar... O momento que todos esperavam. Talvez só eu esperava? Só a gente esperava? O momento que todos esperavam. Perfeito. Minha opinião sobre... Esqueceu. Esqueceu. Minha opinião sobre a diferença entre... Qual é a minha opinião sobre o quê? A questão é, por que a gente escolheu vir pra cá e não pros Estados Unidos, além dessas coisas práticas que a gente falou pra vocês? Um ponto, porque aquilo a gente poderia ter insistido na questão do visto, só ia dar mais trabalho, certo? Sim. A gente poderia ver a questão de bolsa e tentar todas as bolsas, e tentar pegar as bolsas integrais, porque os Estados Unidos realmente dá bolsa. Aqui também dá bolsa, tá, gente? Inclusive, acho que eu não falei isso, mas aqui também dá bolsa, tá? A gente tem várias coisas de bolsa, mesmo o valor sendo bem mais baixinho da bolsa também. Enfim, por que a gente não tentou isso? Por que a gente veio pra cá? Porque a gente quis? Sim, mas não só por isso. Porque qual é a nossa opinião em relação a clima, estilo de vida? Por que a gente quis vir pra cá realmente, além dessas coisas práticas, sabe? Então, sobre o clima, gente, o clima da Espanha é um clima muito bom, né? É sol, porque a gente ama sol, gente. A gente não gosta de ficar nublado. Então, em algumas faculdades que a gente estava com foco e pensando até em bolsas também nos Estados Unidos, como é o exemplo da NYU, correto? Perfeito. Em alguns locais assim, o clima não era exatamente o que a gente estava buscando. Então, comparando esses locais e essas faculdades em específico, e aqui o clima daqui é do jeito que a gente gosta muito de Barcelona também. A gente gosta bastante de Barcelona, a gente é apaixonado por Barcelona, a gente leva a palavra de Barcelona a todos. E esse é o nosso foco também, né? Perfeito. Por que tá gravando vídeo aqui? Porque eu quero vocês aqui também. Na Espanha, em Barcelona principalmente. É igual a gente vê, né? Um monte de gente comentando no canal. Ah, eu decidi ir pra UF por causa de vocês. Eu decidi estudar na UF, escolhi estudar direito por causa de vocês. Então passei pra faculdade pra direito por causa de vocês. Comecei a fazer direito por causa de vocês. Por que não? Por que não? Por que não vem pra Espanha também? Esse é o nosso foco. A gente, fazer universidade pública, mostrar pra vocês que vocês conseguem, que todo mundo consegue, que é pra todo mundo. Se você quiser, se for o seu sonho, você vai fazer. A gente tá aqui pra mostrar o caminho pra vocês que dá pra todo mundo fazer. Se você quiser e for o seu sonho morar fora, dá pra fazer. Dá pra fazer. Vou puxar uma sardinha pra Espanha? Vou falar. Porque se tem um negócio que a gente é clubista. A gente é clubista. Então, a gente felizmente é clubista. aí... E aquilo, mostrar pra vocês que dá. Ah, Laura, escolhi, mas não escolhi a Espanha. Tá tudo bem também. Tudo bem. Só também... não volta aqui, mas tá tudo bem. Não. Né? Ou então, Laura, escolhi a Espanha, a gente já tá felizaço, mas não escolhi Barcelona. Só tá não volta aqui também. Não, tranquilo.
Não, Tá tudo bem também. O mais importante, gente, da criação de conteúdo nosso aqui é mostrar pra vocês, democratizar o acesso, é mostrar pra vocês que a gente vai dar todas as informações, tudo como a gente fez, e mostrar pra você que você também consegue fazer. Não é isso? igual a gente fez com a faculdade, né, gente? Porque vamos falar a verdade. Esse pessoal que fica falando, ah, não, você não consegue. Ah, não, porque é impossível. Ah, não, porque, para de cara, sonhar. sinceramente. Balela, mentira. A pessoa que não conseguiu que tá falando pra vocês. Exatamente. A pessoa que é frustrada, ela nem Exatamente. tentou e ela tá falando isso, Exatamente. entendeu? Ah, nossa, você tá sonhando muito. Aqui é pra sonhar alto mesmo. Você sonha alto, você vem aqui e a gente faz acontecer. Né? Até porque, gente, falando sério, a única pessoa que pode dizer pra vocês o que vocês conseguem e o que não são vocês. Então, a partir do momento que vocês falam, eu consigo, eu vou fazer, você vai fazer. Acabou. É porque não tem o que. Sabe? É só E o que a fazer. gente tá, às vezes a pessoa ela acha que, tipo assim, ah, eu acho que eu não consigo. A gente tá aqui mostrando pra vocês que dá. Então dá pra faz o você seguinte, em vez de você ficar ouvindo essas pessoas que tentam botar vocês pra baixo, comenta aqui de verdade, assim, não é nem querendo um engajamento, nada disso não. Comenta aqui o que você acha que não consegue. Ah, eu acho que não dá por causa disso. E a gente gente vai faz falar. um vídeo sobre isso. Igual a gente tá fazendo vídeo com o Marcelo. Igual a gente tá fazendo vídeo com o Marcelo. É isso aí. A gente comenta isso e a gente vai falar. Ah, não acho por causa de valores. Vamos falar de valores então pra Exatamente. você ver que dá. Ah, não acho por causa de língua. Vamos falar então de língua pra você ver que dá. Precisa saber, não precisa saber espanhol. Dá? Calma que dá. Fiquei até nervosa. Exatamente. E falando por último aqui que eu escrevi, gente, o estilo de vida. O estilo de vida daqui realmente eu acho que talvez seja o principal motivo que a gente veio pra cá, né? Então, os espanhóis, eles vivem de uma forma muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, por exemplo, a gente estava entrando, gente, num negócio meio workaholic, vivendo no Brasil, né? E o problema também... Ah, por que saiu do Brasil? A gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Mas se você tá no Brasil, provavelmente você já sabe, né? A gente estava trabalhando demais, sem tempo pra absolutamente nada, o dinheiro não rende, o preço de mercado só subia, o preço de tudo só subia. Então, uma perspectiva que você tem de, quando que eu vou comprar um carro? No Brasil é muito mais longe. E uma casa? Aqui, e uma casa então? Aqui, isso é muito mais perto, isso é muito mais plausível. Então, uma questão de qualidade de vida. Então, o estilo de vida deles também, que de não ser totalmente focado pro trabalho. Principalmente assim, o trabalho vem, você tem que trabalhar, mas você não pode deixar de viver. Sua vida não é o trabalho. Não é o somente trabalho é uma trabalho. parte da sua vida. Exatamente isso. Então, esse estilo de vida a gente não imaginava que faria tanta diferença como realmente faz, né? Então é isso, esse vídeo já tá ficando grande, vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui? Acho que eu Mas falei comenta tudo que aqui. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Comenta aqui o que vocês quiserem saber, que a gente vai mostrar pra vocês, que a gente vai contar tudo. Porque é isso, a gente quer mais gente aqui. Porque a gente tá se sentindo sozinho e quer mais gente aqui vivendo isso tudo também, né? E todo mundo tem que saber. A gente não achava essas informações. Aí teve que fazer pela gente mesmo, quebrar a cara, errar um monte de coisa. Acertar um monte de coisa também, mas errar um monte de coisa. E ver que a gente consegue ter uma qualidade de vida e ter um custo de vida e ter tudo isso. Falando em custo de vida, vamos gravar agora vídeo de custo de vida. Perfeito. Vamos terminar esse vídeo pra gente gravar com o vídeo de custo de vida. Você quer tá curioso pro vídeo de custo de vida? Entra aqui no canal que vai ter. Beijo e até o próximo vídeo.